Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo, o nosso encontro de quarta-feira, onde a gente conversa sobre temas que você manda. E hoje nós vamos conversar sobre emagrecimento, dietas. Você tem fome de quê? Nós vamos falar hoje sobre os aspectos emocionais ligados aos distúrbios alimentares. E eu tenho observado aí no Instagram, nas redes sociais, a quantidade de pessoas que têm relatado e que têm postado as fotos de antes e depois da pandemia em termos de peso. Muita gente acabou ganhando alguns quilinhos a mais aí com a questão do confinamento, a mudança do estilo de vida, de alimentação, ficando mais em casa, academias fechadas. E você? Você ganhou peso ou você conseguiu manter o seu peso? Porque hoje nós vamos falar sobre esses aspectos emocionais associados ao sobrepeso. Por que tem gente que faz dieta e consegue manter? E por que tem gente que faz dieta, faz cirurgia, até toma medicamentos, mas depois volta a engordar de novo? Então, nós vamos falar sobre esses aspectos. Uma pessoa enviou a seguinte questão: eu gostaria que você falasse a respeito da minha maneira de lidar com a dieta e de sofrer por coisas que eu não posso mudar. Então a pessoa trouxe poucas informações e a gente vai conversar no sentido mais amplo, de forma que possa beneficiar todos nós. Então, a maneira de lidar com a dieta. A questão que a gente vai lembrar que nós temos uma mente racional e que é uma mente consciente, e temos uma mente emocional que é inconsciente. Quando a pessoa fala que ela quer emagrecer, ela tem os motivos para isso que estão dentro da área do racional. Mas por que nem sempre a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente gostaria que está no lado racional? A Rosa está dizendo boa tarde, muito interessante. Eu estou reiniciando a minha reeducação alimentar hoje, então vai me ajudar muito esse tema. Rosa, acho que sim. Fica aí com a gente, que é exatamente sobre esses aspectos que a gente vai estar conversando. Então nós estamos falando sobre essas questões da alimentação, da dieta. Então, no aspecto racional e consciente, na nossa mente consciente, é o desejo de emagrecer ou a necessidade de emagrecer, na busca da saúde, de uma estética melhor, de talvez cuidar também da estima. Sim, pode estar na área do racional. Mas na mente inconsciente, nós vamos lembrar que nós teremos questões inconscientes, traumas, crenças, condicionamentos, hábitos. Então, são dois pesos que nem sempre caminham para a mesma direção. Então, muito importante a gente atentar para os dois lados para que se consiga os resultados que se deseja. Até para a gente conseguir compreender por que a gente acaba descuidando da alimentação, por que isso acontece. Vamos pensar o seguinte, em termos inconscientes, se a gente está no sobrepeso, existe um certo descuido em alguma medida e a gente precisa entender por quê. Imagina o seguinte, existe a necessidade da gente trabalhar o próprio sentimento. Se assim não fosse, a gente não descuidaria. Existe a necessidade de um cuidado maior, porque se assim não fosse, eu não me permitiria ingerir muitas coisas que muitas vezes me fazem mal. Então, como que isso daí acontece e por que isso daí acontece? Então, existe uma visão, que é a visão de preenchimento com comida, que poderia ser com outras coisas, tá? Poderia ser com compras, poderia ser com vícios de drogas, poderia. A gente se vicia em alimentação também.
Mas busca-se na comida preencher materialmente algo que está no campo do afeto. E você vai entender, a gente vai falar sobre isso. Então, porque existe um simbolismo em relação à comida e à afetividade. Eu me lembro muito das vezes que eu vou no interior visitar algumas famílias queridas e quando a gente chega, a gente é recepcionado com muita comida, com bolos, com coisas deliciosas. E você tem que comer. Se você não comer, você está fazendo uma desfeita, porque comida está no campo do afeto para muitas pessoas. E é importante a gente compreender isso. Então, por que muita gente faz dieta e não consegue manter o emagrecimento? Por que tem gente que toma medicamentos e não consegue os resultados que gostaria? Gente, por que tem gente que faz cirurgia bariátrica e não funciona? A gente vai lembrar que existe no campo da capacidade da gente lidar com as nossas questões aquilo que se chama heteronomia e autonomia. Então, na heteronomia, a lei está fora. Na autonomia, a lei está dentro. Vamos refletir sobre isso. Então, como é que é isso? Na heteronomia, a lei está fora, ou seja, algo de fora está fazendo com que eu me contenha. Na autonomia, eu consigo me manter porque eu consigo sentir e compreender e vivenciar isso. Mas vamos lembrar que nós temos forças conscientes e inconscientes atuando em nós. Então, é aquele exemplo clássico da lei de trânsito. Se a pessoa tem a autonomia, se a lei está dentro dela, ela, numa via de 60 km por hora, ela vai andar a 60 km por hora, independentemente de ter algum radar de registro ou não, porque a pessoa introjetou a lei. Se a heteronomia é que prevalece na pessoa, ela vai andar na velocidade que ela acha que deve andar, e na hora que chegar perto do radar, ela vai diminuir, para não ser punida, heteronomia. Mas isso daí vale para o campo do convívio social, mas vale para dentro de nós também. Então, cirurgia bariátrica, dietas de muita restrição, medicamentos, significa uma certa heteronomia. É algo de fora que vai nos ajudar a conter. São válidos também. Vamos até pensar nessa possibilidade de utilizar. Mas, se a gente não trabalha na raiz da questão, volta-se a ter problemas. Eu já tive a oportunidade de atender várias pessoas que já haviam feito cirurgias bariátricas e que estavam muito fora do peso. Não conseguiram se manter, porque existe um percentual grande, mesmo diante de um procedimento assim tão radical, digamos assim, quanto uma cirurgia bariátrica. Então, a questão propriamente é trabalhar na raiz. Se você trabalha na raiz, fica muito mais fácil cuidar dos outros aspectos, fica mais fácil de manter os outros cuidados que você tem. Então, é necessário compreender isso. Então, existe uma visão de entendimento que é aquela assim. A criança, quando ela nasce, ela precisa de ser inserida no mundo simbólico. A gente tem a capacidade de conversar porque nós nos utilizamos de símbolos. As palavras, as frases são meios de comunicação e isso está no campo do simbólico. Mas também a nossa capacidade de registrar, de compreender, de ter pensamentos mais claros, envolve também essa nossa capacidade de simbolizar as coisas. Então, a mãe é a pessoa principal responsável por inserir a criança, o bebê, no mundo do simbólico. E como que a mãe faz isso? A mãe significa o choro do bebê. Então, quando o bebê nasce, é a mãe que vai significar aquele choro. Aquele choro do bebê foi por fome? Foi por frio? Foi por cólica? Foi por quê? E aí, então, aquela criança, ela vai entrando no mundo do simbolismo pelo significado que a mãe dá para ela. Então, se a criança sente fome e a mãe dá de mamar para ela, ela está
significando fome com comida. Mas a questão é que muitas vezes a alimentação ela entra como uma tentativa de preencher outros desconfortos. Então, se porventura a criança sentiu frio e a mãe deu uma mamadeira, está se tentando preencher um desconforto com a alimentação. Se a criança está com fome e a mãe dá de mamar, dá mamadeira, existe uma outra tentativa. Se de repente a criança vira o rosto, ela não quer mais mamar, mas a mãe acha, não, mas ela precisa de mamar, não se está respeitando a autonomia da criança, porque a criança ela é bebezinha, mas ela sabe o tanto que ela precisa. E aí então essa criança ela vai aprendendo a não respeitar os próprios limites. E esses informes, esse simbólico, fica no campo do inconsciente, na nossa mente inconsciente, emocional. Só que isso daí pode afetar a nossa vida em termos de alimentação mais para frente. Então, dentro dessa questão, a maneira de lidar com a dieta, que foi a questão proposta, levantada, ninguém gosta de restringir demais, ninguém gosta de cercear demais. Existe uma certa busca por prazer e fugir daquilo que causa desprazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da alimentação. Então, a alimentação não pode ser uma coisa desprazerosa. E por outro lado também não pode ser a nossa única fonte de prazer e de compensação. Então a gente precisa de trabalhar, de retirar de nós aqueles aspectos que fazem com que a gente busque de repente preencher frustrações e vazios com a alimentação. Então, é por isso que é importante a gente trabalhar na causa e não só no efeito. Se você trabalha só no efeito, que é o sobrepeso, talvez os resultados sejam muito temporários e parciais. Se você trabalha na causa, a chance de você obter mais sucesso se torna muito maior. Vamos pensar o seguinte, na grande maioria das vezes, o sobrepeso ele está associado a um comer demais. E aí então existe uma certa sensação de que nunca é o suficiente, nunca se comeu o suficiente, nunca emagreceu o suficiente. O não nunca é o suficiente está muito presente. Mas por que eu estou marcando isso? Para que a gente perceba esse nunca é o suficiente, não é o suficiente, não foi o suficiente. A Elisângela está dizendo o seguinte, aconteceu comigo isso, com a pandemia, descontei a minha angústia na alimentação. Elisângela, você e milhares de pessoas acabaram ganhando peso aí na pandemia, a certa limitação, o estresse, a angústia, né, o excesso de preocupação mesmo, fez com que muitas pessoas acabassem comendo mais do que precisassem. Então, quando a gente observa isso, a gente consegue já perceber os aspectos emocionais estão associados à nossa alimentação. Não são distintos, não estão separados. E a gente vai estar falando sobre isso. Então, a gente está falando de uma questão de uma falta. Não foi o suficiente significa falta. Então, a pergunta é, o que faltou que você precisa preencher com a alimentação? O que está se tentando compensar com a comida, mas que na verdade a falta é mais profunda? Porque se a gente fosse falar do que o corpo precisa, eu comeria simplesmente o que meu corpo precisa. E o meu corpo, ele sabe me dizer, mas talvez a minha interpretação não esteja observando, porque existem outros fatores influenciando aquilo que a minha forma de lidar com essa alimentação. Então, talvez eu esteja preenchendo uma carência, aquilo que não foi suficiente dentro de mim com a alimentação. Então, isso daí é um deslocamento. Eu estou deslocando a causa principal para outra coisa. Então, é aquilo. Se eu tento dar demais de uma coisa que não atende aquilo que eu realmente preciso, eu vou encher muito disso, mas isso aqui vai continuar na carência, quer dizer que não vai resolver. Percebe? Então, vamos pensar o seguinte. Tem aquela música, né, dos Titãs que fala, você tem fome de quê?
Então, você tem fome de quê? Então, existe a fome do corpo, é uma fome física, é uma fome de alimento mesmo, é uma necessidade que a gente tem. Mas existe a fome emocional, a fome psíquica, a fome da alma. Então, é importante eu conseguir distinguir as duas fomes para que eu me nutra daquilo que eu precise realmente. Senão, se eu não percebo a necessidade de um lado e tente compensar com o outro, isso vai me gerar problemas. Então, nessa dinâmica da falta, da fome emocional, existe um sentimento de vazio, uma sensação de vazio. Então, a gente tem que descobrir onde está isso. Onde está essa carência, onde está essa falta? Aí entra o exercício de autoconhecimento. Está na infância? Está na relação com a mãe, na relação com os pais? Está ligado a um trauma que aconteceu? Está associado a crenças familiares? Então é importante a gente perceber e identificar isso. Ansiedade me dá compulsão por carboidratos. A Amélia que está dizendo, mas a tristeza me tira totalmente o apetite. Pode também ter relação com a fase infantil? Pode, Amélia, pode sim. Então, aí, quando a gente vê ansiedade e compulsão por carboidratos, porque o carboidrato se transforma em açúcar, ou seja, é uma gratificação imediata para o nosso corpo. Então, às vezes eu me vejo no estado de ansiedade, uma forma de tentar compensar a ansiedade é me gratificando com algo imediato. E aí a tristeza também mexe. A tristeza muitas vezes está ligado a algo que eu não estou digerindo muito bem na minha vida. E aí então sim, pode tirar. Pode ter relação com a fase infantil? Pode. E na maioria das vezes tem. Na maioria das vezes, as principais questões que nós vivenciamos hoje, na figura de novas pessoas, na verdade são só reflexos que se prolongam de questões infantis. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o hoje, mas também trabalhar o lá atrás. Se a gente não trabalha na raiz, as coisas se repetem. A vida nos repete lições até que a gente aprenda. Então, é importante a gente compreender isso. Então, a gente já consegue perceber facilmente o quanto que as questões dos distúrbios alimentares estão associados com as questões emocionais de agora e de antes. Mas mesmo as de agora, na maioria das vezes, tem raiz lá atrás. E a gente tem que trabalhar na raiz. O que eu quero chamar a atenção é para isso. Então, qual é a falta que eu vivenciei, que está num nível inconsciente, que eu preciso trazer à tona, ver, admitir e para que eu possa trabalhar na raiz isso, para que eu não continue deslocando para a comida, me gerando uma série de transtornos, de sobrepesos, alterações nos perfis lipídicos, colesterol, triglicérides, afetando, agredindo o meu corpo com isso. O que eu preciso preencher? O que faltou que eu ainda não me dei? Prestem atenção nisso. O que eu ainda não me dei? Porque a gente está falando de carência emocional, que está sendo compensada por uma carência física de alimento. A Simone está dizendo, como trabalhar isso na adolescência? Fase difícil. Normalmente querem dormir e comer muito. Adolescente tem um apetite voraz, né? Então, mesmo na adolescência, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a questão dos distúrbios alimentares muitas vezes começam na infância. Mas aí eu pergunto para vocês pensarem, quem que é responsável? Estou falando da infância. Quando a criança está obesa, o problema, a questão é da criança ou é dos pais? Quem é o responsável pela alimentação da criança? A própria criança ou são os pais? Então, os pais são os responsáveis. Então, os pais têm que cuidar de darem o exemplo de uma boa alimentação, né, de hábitos saudáveis, porque a criança ela vai aprendendo já por aquilo que os pais fazem. Então, muitas vezes os pais
na infância, buscam transmitir para os filhos a cultura, as crenças, os valores que eles também carregam e muitas vezes repetem na criança. E aí a gente vê assim, como que o ambiente influencia. Porque muitas vezes numa casa de uma família onde existe a obesidade ali familiar, até os animais dessa família também são obesos. Às vezes o gato é obeso, o cachorrinho ele é obeso, por causa do significado, do sentido, do simbolismo da alimentação para essa família, né? E isso daí pode ser levado para a adolescência. Ou, na adolescência, isso daí pode aparecer como uma compensação também. Como uma compensação. Aí o adolescente tem que tomar cuidado a respeito disso. Então, é importante descobrir que falta que existe que ele está tentando preencher aí. É a ansiedade que está tentando ser tamponada? Ou tem outro tipo de falta? Será que é falta do convívio social? Será que tem a ver com a estima? E aí a pessoa descuida mais ainda na alimentação. Então, esse cuidado, isso que eu estou dizendo, é em relação à infância, é em relação à adolescência. Os pais têm uma ascendência no adolescente, mas o adolescente também já começa a ser responsável por isso aí também. Mas os pais têm uma ascendência também e devem cuidar. Então, como é que a gente vai cuidar disso? Como é que a gente vai lidar com isso? Se aconteceu na infância e a pessoa está na fase adulta, mas e aí? E se eu descobrir que, nossa, a minha mãe ela foi uma pessoa que teve muitos problemas, ela me deu o carinho que ela deu conta, mas o meu eu infantil que vivenciou aquela experiência, muitas vezes vivenciou isso como uma falta. E aí, eu hoje como adulto, como é que eu resolvo isso? Como é que eu lido com isso? A Áurea está perguntando, e quando a criança tem muita dificuldade com a alimentação, principalmente as refeições? Sim, às vezes a criança ela não quer comer, às vezes a criança não está querendo alimentar, e a gente tem que ver então o que está associado, que tipo de estímulos acabaram sendo associados com a hora da alimentação. Às vezes tem muitos adultos que na hora da alimentação, para poderem dar a comida mais fácil, arrumam muitos meios de distração. Aí ligam vídeos e tudo, porque a criança fica entretida com a alimentação e vai comendo. Não é bom. A criança está num ato de alimentação que ela está inconsciente da comida. Não é bom. É bom que ela esteja consciente, é bom que ela sinta o gosto da comida. É bom que aquele momento da alimentação seja um momento prazeroso. Se às vezes o adulto força demais, aí a criança fica com uma repulsa. A alimentação, a hora da comida se torna uma guerra. Aí se torna um estímulo aversivo. O que deveria de ser natural, comer, a criança associa um estímulo aversivo à alimentação. Aí ela vai ter uma certa aversão na hora da alimentação. Então a gente tem que tomar cuidado para não criar esse tipo de emparelhamento de estímulos. Um estímulo aversivo com uma coisa que deveria de ser natural. Então, a hora da alimentação tem que ser uma hora natural. Os adultos devem dar para a criança uma certa autonomia na medida que ela vai tendo idade para isso, para que ela tenha autonomia de comer o tanto que ela sinta que ela precise. E aí, então, para isso existe aquela tabela pondero-estatural, que se mede a relação de altura e peso se está dentro do normal, sem que os pais fiquem com muita neura a respeito disso. Na maioria das vezes, vai dando certo. Só se a criança está com uma discrepância muito grande, aí a gente vai buscar outras coisas. Mas na maioria das vezes, os pais ficam com excesso de preocupação, né, achando que a criança não está comendo o suficiente. E aí então vão querer forçar e aí podem gerar um estímulo aversivo para a criança. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, vamos voltar lá na questão do adulto, que tem a ver com a criança emocional, tem a ver com as experiências infantis. Estabilizar o peso no adulto significa estabilizar também o aspecto emocional. Sim. Então, a forma como a gente acaba vivenciando as situações, às vezes funcionam como gatilhos para as questões infantis que vêm à tona hoje. Então, aí lembra daquela questão lá.
A mãe, na hora de dar o alimento para a criança, muitas vezes significava outros desconfortos com a alimentação. Será que eu não continuo repetindo hoje a mesma fórmula utilizada lá atrás? Será que eu não estou tentando compensar uma cólica simbólica com comida? Um frio simbólico com comida? Né? A Carla está dizendo o seguinte: muitas vezes, quando nos falta, precisamos exercitar o ato de dar. Se me faltou afeto, quando eu ofereço para o outro, automaticamente me preencho do mesmo. Carla, é por aí. Só que não é só para o outro, não. É para o outro também. Mas é para o outro e para mim. Porque quando a gente fala de estabilizar o emocional e ressignificar o passado, é trabalhar essa criança interior que vivenciou experiências lá atrás, que houve um certo trauma e que precisa ressignificar e dar para a criança interior o que faltou. Porque senão vai buscar hoje na comida a falta emocional que não teve lá atrás. Não foi falta de comida, não. Foi falta emocional. Então a criança, gente, é criança, tá? A criança vivencia os aspectos como uma criança. Hoje, você como adulto, olha para trás e fala assim: ah, não, mas a minha mãe trabalhava muito, o meu pai viajava muito, então sim, era natural, eles fizeram o que puderam. Verdade, total. Os pais fazem o que puderam, mas a criança pode ter sentido falta. E quando a criança sente essa falta, muitas vezes a carência de afeto na vivência da criança se traduz como uma necessidade de buscar algo. E às vezes o que se busca é o que é visível, o que é palpável. Comida. Só que isso daí é uma compensação, é um deslocamento. Se a gente não trabalha na raiz, a gente não resolve o problema. Então, vamos pensar o seguinte: uma mãe que está cuidando do filho, da filha, um bebê. Então, na medida que o bebê vai crescendo, a criança vai tendo condição de ter outras fontes de alimentação. Tem muita gente aí, eu vejo mães aí postando filhos de 4, 5, 6 anos de idade mamando até hoje. Gente, é pra gente ver com cautela isso daí. Pode parecer muito legal, mas olha, na medida que a criança vai crescendo, a gente tem que dar autonomia para ela. Qual a necessidade de se manter a questão de dar o peito numa criança de 4, 5, 6 anos de idade? Gente, tem idade para cada coisa. E nós deveremos estimular a independência e a autonomia da criança para que ela cresça na idade dela, para que ela tenha autonomia da idade dela. Então, a mãe não deve ser a única fonte de alimento a partir do momento que a criança consiga se alimentar de outras coisas. Dê também. A mãe, quando está amamentando, o leite ali para a mãe deve significar não só o alimento físico, mas deve significar também amor. Então a mãe, na medida do possível, se ela der conta, é dar o leite e dar amor. É a forma como a mãe olha para a criança, é a forma como ela segura essa criança, é o diálogo que ela tem com essa criança. Então ela está nutrindo o corpo da criança e está nutrindo o emocional dessa criança com carinho. Então é assim. Pois é, falando de alimentação, dieta, chegamos nesse tema da infância. Por que eu estou falando desse jeito? É para que a gente compreenda onde que muitas vezes acontecem o trauma, os traumas, né? Por que esse tipo de coisa acontece? Então, muitas vezes, nos distúrbios alimentares estão uma falta que precisa ser vista, compreendida para ser tratada na sua raiz. Então, é necessário o adulto cuidar da sua criança interior. É nesse sentido que a gente vai conseguir estabilizar em relação à alimentação. Cuidar da criança interior. Porque senão, a pergunta que se faz é o seguinte: quem está no comando da sua vida? O adulto ou a criança interior? E aí, entendeu? Porque se a criança interior toma a frente, ela é aquele lado que vai querer uma atenção imediata, um preenchimento imediato, só que sem saber o que realmente precisa. E é necessário, então, você como adulto,
atender às suas necessidades da sua criança interior. Lembra? Mente consciente racional e mente inconsciente emocional. Então, a gente vai ter que vir aqui e cuidar disso daqui, senão esse lado que vai afetar toda a nossa vida. As experiências que a gente vive estão associadas a isso. Então, gente, até nos casos opostos, porque a gente está falando das dificuldades do sobrepeso, da obesidade, em relação às dietas, mas nos polos opostos de anorexia, vigorexia, são distúrbios também que estão associados à mesma questão, tá? Então, olha só, no polo oposto da obesidade, a gente vai encontrar a anorexia e a vigorexia. Então, enquanto na obesidade está muito na emoção, na anorexia e na vigorexia está muito no racional, está muito na cabeça. Na obesidade existe muito aquele impulso de ir e preencher o vazio. Na anorexia e na vigorexia existe um excesso de racionalidade, onde se conta cada grama, onde se conta cada caloria. Percebe? Enquanto na obesidade a cabeça está vazia e o corpo está cheio, na anorexia e na vigorexia a cabeça que está cheia, está demais aqui. Então, existem desequilíbrios nessas duas polarizações. Então, é necessário conectar emocional e racional, se diluir e trabalhar essas questões. Percebem como que esses dois aspectos são aspectos que estão adoecidos e que precisam ser cuidados? Então, como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai lidar com isso? Como é que eu vou tratar da minha criança interior que passou pela falta, que hoje, de um modo inconsciente, que eu não estou tendo consciência, eu busco compensar as minhas frustrações e faltas através de um excesso de comida. Por que excesso? Porque tudo aquilo que vai além do que o corpo precisa, isso é excesso. Bom, você vai ter que, de alguma forma, entrar em contato com a sua criança interior, escutar o que a sua criança interior está precisando. Qual é a carência da sua criança interior? O que você vivenciou lá na sua infância? Você vai ter que acessar, você vai ter que fazer esse exercício e tentar descobrir o que é. Tentar compreender para trabalhar isso daí. O que faltou para a criança interior em termos de afeto, de atenção, de cuidado, que hoje, você como adulto, não é a sua mãe que vai te dar isso, tá? Não é o seu pai que vai te dar isso. É você, como adulto, dar aquilo que a sua criança interior precisa. Não é o que ela pede, é o que ela precisa. Você não vai dar o que essa criança pede, é dar o que ela precisa. Porque se a criança interior está pedindo, olha, eu quero muita comida, eu quero muita Nutella, não é isso que ela realmente precisa. Não é isso que vai resolver o problema dela. O que vai atender não é muito doce, não é muito isso. Não, o que essa criança precisa é de cuidado. Então é você cuidar de você. É você escutar o que essa criança interior que está magoada, ferida, machucada, carente precisa, atendendo a isso dentro de você. Se faltou amor, você vai ter que aprender a se dar esse amor. Se faltou cuidado, ela se sentiu abandonada, então está na hora de você não se abandonar. Porque senão a gente encontra na vida os nossos traumas. Aí você vai se descuidar, descuidando da alimentação. Isso é um descuido com você. Percebe como é que existe o simbolismo disso tudo? Ou seja, o descuido que aconteceu na infância, você pode até justificar, explicar isso. Mas o fato é que se houve uma carência, você tem que preencher isso hoje para resolver essas questões. Ô, gente, como é que tá aí? Tá dando para perceber a associação? Tá dando para compreender o quanto que o emocional está ligado a esses conteúdos que a gente encontra de distúrbios alimentares? Percebem como é que o nosso inconsciente atua nas nossas escolhas de hoje, mas que depois a gente se culpa, se lastima, que depois a gente busca preencher e resolver de uma forma que trata no efeito, mas que se a gente não trabalhar na causa não vai resolver, vai ficar uma busca de solução imperfeita.
O que eu estou chamando a atenção é isso. Não é que a gente não tem que fazer dieta, não é nada disso. Não é que a gente não tem que fazer atividade física, não é nada disso. Não é que a gente não, às vezes até não precise de um medicamento. Não estou falando isso. Eu estou falando que se você não trabalhar na causa, a busca da solução está imperfeita. É isso. A Daphne está dizendo que sim, muito interessante. A Sandra está dizendo entender a si próprio, compreender as deficiências para trabalhar o amadurecimento. Isso. Então, nós deveremos dar à nossa criança interior aquilo que está faltando, de modo que se a gente não fizer isso, isso criará uma repercussão ao longo da nossa vida, nas experiências que a gente vivencia e na forma como a gente se trata. Então, tenta perceber como que você está se tratando, porque provavelmente a forma como você está se tratando é um reflexo daquilo que a sua criança interior careceu. Tá bom? Então a Simone está dizendo gratidão, como é bom entender o desconhecido. Que bom, Simone, que bom. Braga está dizendo sim, a Rosa também sim, muito esclarecedor, a Gracinha também está sinalizando que sim. Então que bom. Então como que eu vou preencher aí? Como é que eu vou dar para mim isso mesmo? Então buscando me dar o que faltou. Como? Me respeitando, me amando, me dando afeto, me dando atenção, buscando escutar o que eu realmente preciso em essência. Senão, se eu não fizer isso, eu buscarei fora, preencher fora, algo que vai tratar da casca. E eu estou falando do corpo ainda como uma casca. E eu não tratarei na essência, que é o meu emocional, o meu psiquismo, a minha alma. Se eu não tratar na minha alma, na minha essência, naquilo que eu preciso, eu vou buscar fora e nunca vou resolver. A Carla está dizendo, precisamos ressignificar a vida. Sim, precisamos ressignificar a vida. Quando a gente consegue fazer isso, a gente deslancha, a gente segue mais livre, a gente segue mais amadurecidos. A gente para de ficar buscando culpados fora. Então, eu quero lembrar aqui até a questão genética, que tem muita gente que fala assim, mas na minha família todo mundo é gordinho, e eu também sou gordinho por causa disso. Olha, eu quero lembrar um experimento genético que foi feito com ratinhos de uma espécie chamada Agouti. E essa espécie de ratinhos são ratinhos modificados geneticamente para expressarem esse gene chamado Agouti, que é um gene da obesidade, gera alterações lipídicas, geram alterações alimentares. Esses ratinhos eles têm problemas graves de coração, problemas graves de dislipidemias, de alterações do colesterol, de triglicérides. E esses ratinhos, eles são comedores compulsivos. Eu quero lembrar esse experimento. Ele foi o seguinte, é um experimento ligado à epigenética. Epigenética é uma área nova da genética que estuda a ativação e a desativação dos genes. Metilação dos genes significa desativar aquele gene e ativar um outro gene. Esses ratinhos eles têm esse gene ativo que causam essas alterações de comportamento e alterações orgânicas deles. Então, ratinhos dessa linhagem que cruzaram, o que os pesquisadores fizeram? Separaram as ratinhas grávidas e não deixaram elas comerem o que elas quisessem. Eles deram para elas o que elas precisavam, deram para elas uma dieta saudável, uma dieta restrita do que elas precisavam. Aí sabe o que aconteceu? Essas ratinhas que durante a gestação comeram somente coisas saudáveis, na medida do que elas precisavam, tiveram filhotes normais. O gene Agouti foi metilado e esses ratinhos não eram mais como os pais e os seus ancestrais. Não eram. Olha que curioso, gente. A partir do momento que a ratinha grávida fez uma alimentação como deveria ser, os seus filhotes, aquela linhagem veio saudável. Os ratinhos vieram pretinhos, magrinhos, sem alterações no colesterol, sem problemas cardíacos, sem alterações no triglicérides. Olha que incrível. Mas as mesmas ratinhas, a partir daí, quando era permitido a elas, durante as próximas gestações, comerem o que quisessem,
As novas linhagens vinham adoecidas com esse gene egoúde de novo. Ai, 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 e aí? E aí? Percebem o quanto que o estilo de vida, o nosso emocional ativa ou desativa os nossos genes? É para que a gente tome consciência disso, porque as novas pesquisas mostram o quanto nós, no nosso emocional, a nossa forma de lidar com a vida, o nosso estilo de vida, influencia até na nossa própria genética. Então, nós poderemos estar ativando genes adoecidos se estivermos levando uma vida que não é saudável, mas poderemos ativar genes saudáveis se buscarmos saúde emocional e saúde no nosso estilo de vida. Então, para que a gente tenha esse cuidado, para que a gente não fique justificando, mas a família, a genética. Então, a ciência está nos trazendo essa informação do quanto cada um de nós é responsável pela própria genética. Tá bem? Então, de 100% dos genes que nós carregamos, nós somente expressamos 20% deles. 80% estão inativos, metilados, mas o nosso estilo de vida, a nossa forma de lidar com a vida, faz com que a gente metile determinados genes e ativemos outros. Aí a gente tem que saber se nós estamos ativando genes saudáveis ou genes adoecidos. A Dirley está dizendo parabéns, você discorre com clareza sobre assuntos importantíssimos. Obrigado, Dirley. O objetivo é a gente ter clareza para a gente poder mudar a nossa vida, para a gente poder mudar o nosso emocional, lembrando que, olha, está tudo associado. O nosso psíquico e o nosso emocional estão em correlação constantes. Não existe nenhum processo psicológico e emocional que não tenha equivalência no nosso cérebro, no nosso corpo. Não existe. Tá tudo associado, tá? Então, cuide da sua mente e cuide do seu corpo. Mas lembre o seguinte, a forma como a gente lida com as coisas influencia sobremaneira no nosso corpo e na nossa saúde. Então, Simone está dizendo, o problema do ser humano é buscar desculpas ao invés de buscar a solução. Muito esclarecedor. Simone, sim, ao invés de a gente ficar focando em justificativas, que a gente busque alternativas, busque soluções, coloque energia naquilo que você pode, não no que você não pode. Né? A Amélia está dizendo, eu acredito que a gente repete esses padrões. Alegria para minha família sempre tinha relação com mesa farta. Sim, a gente acaba associando muito isso. Então, a gente quando nasce, a gente vai sendo inserido num processo de educação, de crenças familiares, e a gente acaba estabelecendo que essa é a forma de lidar com o mundo. Muitas vezes é necessário a gente olhar para trás, tendo gratidão para a família, mas trazendo e se permitindo atualizar as crenças. Lembra lá? As crenças são programas que nós carregamos no nosso hardware, no nosso psiquismo aqui, no nosso corpo. Então, às vezes é necessário a gente compreender, identificar e se permitir ressignificar. Ou seja, instalar um programa mais atual para lidar com a vida de um modo mais saudável. Nem sempre, porque aquilo que está na família não necessariamente é saudável. Existem coisas que a gente chama de identificações mórbidas, que tem a ver com a gente identificar com as questões mórbidas da família e a gente acaba... fidelidade mórbida. É uma fidelidade às questões mórbidas da família. Às vezes a família é de gordinhos, se você emagrecer, você não vai ser mais reconhecido pela família. E aí, então, a identificação mórbida é você continuar gordinho, porque a família toda é gordinha. Percebe? Então, a gente tem que conseguir ter a capacidade de amar a família, mas se permitir seguir um caminho saudável, que às vezes vai destoar de algumas questões familiares. E aí, a gente tem que ter a condição de o adulto, né, interior assumir isso daí. Então a gente vai ter que ter muita coragem, muitas vezes, para buscar a saúde,
para conseguir assim romper com crenças adoecidas que vêm sendo transmitidas ao longo do tempo aí, para que a gente possa seguir um caminho de saúde. A Sandra dizendo, existem crenças limitantes que nos bloqueiam. Sim, Sandra, muitas crenças. As crenças limitantes, elas impedem o nosso encontro com a saúde, com a alegria. Nelas a gente justifica as coisas. Tem uma live que a gente fala sobre crenças. Quem não viu, acessa lá. Eu acho que é muito legal. A gente tem boas informações sobre como lidar com as crenças, como identificar as crenças. Né? A Mairin que diz o seguinte, muito obrigada por falar sobre coisas tão importantes que nos ajudam muito. Eu engordei por causa da pandemia, mas já tem anos que fiz tratamento com nutricionista e me ajudou bastante. Pois é, a gente está falando sobre isso. Muita gente acabou engordando por causa da pandemia. Mas esse pano de fundo da pandemia talvez tenha funcionado só como um gatilho para ativar questões que já estavam em nós. Então, muito importante a gente conseguir identificar para trabalhar na raiz, trabalhar na causa. Então, vamos observar isso. A Gracinha está agradecendo também. E é isso, gente. Nós chegamos ao final. Se esse tema foi importante para você, depois vai lá, dá uma curtida e faz uma coisa, se você puder. Envia o link dessa live para alguém que você pensa que possa se beneficiar destes conhecimentos. E vamos transmitir isso daí para mais pessoas, né, para que a gente possa tomar consciência do quanto que é importante a gente trabalhar as nossas questões emocionais, para que a gente se sinta melhor, para que a gente encontre mais saúde emocional e física na nossa vida. Gente, para você que me acompanhou até agora, muito, muito obrigado. Tá? É muito importante. Continue mandando as suas questões por direct, mande através de áudio ou de texto, proponha questões para que a gente vá trabalhando aqui. Tá? Muito obrigado pela participação e eu te vejo na próxima quarta, toda quarta, meio-dia. Tá bem? O nosso encontro, Conversa com o Psicólogo. A Simone dizendo, maravilhoso, estou disparando o link para todos os amigos. Muito obrigado, Simone. Compartilha mesmo. Tá? A Mairink agradecendo, até semana que vem. A Carla também, gratidão. A Amélia, a Áurea. Gente, para todo mundo, até para quem eu não falei o nome, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. E eu vejo vocês na próxima quarta. Tá? Uma alegria muito grande. Até lá.